Vamos dar início agora ao último capítulo do nosso curso de conversão. O último capítulo trata das máquinas síncronas. As máquinas síncronas são importantíssimas. Elas, 100%, praticamente 100%, da geração de energia elétrica no mundo é dada pelas máquinas síncronas. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos construtivos, vamos falar sobre a máquina elementar, como a tensão é induzida, vamos falar da reação da armadura, aquela força magnetomotriz, senoidal, vamos falar do campo magnético girante, para chegar no circuito equivalente que a gente está querendo definir a nossa máquina síncrona. Quando a gente fala de máquina síncrona, a gente está falando de coisa grande. Eu estou mostrando então aqui uma máquina síncrona. Esse aqui é o estator da máquina, esse aqui está sendo instalado o rotor da máquina. Estamos falando de coisa grande. Essa máquina de eixo horizontal é uma máquina de polos lisos. A gente observa que o rotor é um rotor liso. Uma coisa interessante das máquinas síncronas é que nós temos acesso, através de escovas, ao enrolamento do rotor. E, em geral, alimentamos esse enrolamento do rotor, com uma tensão contínua. Então, essas máquinas de eixo horizontal, em geral, são de alta velocidade e são acionadas por turbinas térmicas. Vamos ver isso com mais cuidado logo adiante. Uma grande máquina também, que a gente está mostrando aqui, de eixo vertical, essa aqui é o rotor da máquina de de Itaipu. A gente vê que é uma máquina que tem vários pequenos polos, né? A gente chama essa máquina de uma máquina de polos salientes. Ela tem um grande eixo. Aqui está o estator, onde o rotor vai entrar. E, como a gente sabe, essa é uma máquina de muitos polos, acionado por uma turbina hidráulica. A gente vai ver esse rotor no contexto global da minha usina, através dessa pequena figura. Aqui está o rotor, esse rotor que nós vimos. Esse rotor fica inserido dentro do estator e ligado mecanicamente às pás do meu rotor, da minha turbina. Essa pá da minha turbina, ela, através de palhetas, de forma de entrada da água, pega a água que passa nessa minha rotatória aqui e vai embora, roda a minha turbina, essa turbina roda esse meu eixo, que gera uma tensão nos terminais. As máquinas síncronas, em geral, funcionam como gerador. Então, essa é a cara, mais ou menos, uma força mecânica atuando no eixo do rotor, que é alimentado com uma tensão contínua, que gera uma tensão nos terminais do meu estator. Vamos relembrar como é que isso aí funciona. E vamos relembrar com aquela nossa máquina linear, elementar. Eu boto, então, a fase A do meu estator aqui, eu alimento essa minha bobina distribuída do meu rotor com uma corrente contínua. A gente viu que essa bobina distribuída produz nesse eixo uma onda com cara de senoide. Portanto, à medida que esse eixo roda, o que essa bobina parada do estator enxerga é uma onda de fluxo pulsante. Portanto, gera uma tensão senoidal nos terminais dessa minha bobina A. Essa máquina, agora que nós vamos tratar, vão ser máquinas com rotor liso, ou seja, basicamente uma máquina onde o entreferro é constante. O valor da tensão induzida a gente já deduziu várias vezes, né? Sempre proporcional ao fluxo e à velocidade, ou ao fluxo e à frequência. O valor RMS da tensão induzida, portanto, é função da corrente que eu alimento o meu rotor, é a função do número de espiras do estator e daquele coeficiente Kw, que é o coeficiente de distribuição dos enrolamentos no estator. A gente pode detalhar isso, né? Portanto, φ é o fluxo produzido pela corrente de campo, N, número de espiras do estator, Kw, coeficiente de distribuição, e F, a frequência de variação do fluxo, que é proporcional à velocidade de rotação do rotor. Nesse ponto, vale a pena a gente parar e ver que posso fazer isso para uma única bobina, A. Posso botar as bobinas B em azul, C
em vermelho, e tudo o que acontece na fase A, aquela minha tensão na fase A, vai acontecer 2π/3 na fase B, 2π/3 na fase C, e de fato o que a gente gera no nosso estator é um conjunto trifásico de tensões equilibradas. Então é isso que eu tenho no meu estator, aonde eu consigo calcular, eu sei qual é esse valor, o valor de pico ou valor RMS da tensão induzida. Vale a pena a gente lembrar que para um sistema trifásico, a frequência é sempre constante. Portanto, para o nosso sistema, essa taxa de variação aqui é 60 Hz, sempre. Portanto, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o número de polos, que a gente tinha deduzido já. A velocidade em RPM é igual a 120 F 60 Hz, dividido pelo número de polos. O que isso quer dizer? Basicamente, que se minha máquina, em vez de ter 2 polos, como a gente viu, ela tiver 4 polos, o rotor dá uma volta completa no meu entreferro, faz com que a tensão nessa minha fase passe 2 vezes, tenha 2 ciclos. Ou seja, a velocidade de variação do fluxo elétrica será o dobro da velocidade mecânica de rotação. Por isso, a gente escreve a velocidade elétrica é número de polos dividido por 2 vezes a velocidade mecânica. A velocidade, radianos por segundo elétrica, é sempre 2πf, onde f é os 60 Hz do nosso sistema. A velocidade mecânica está relacionada com a rotação em rotações por minuto por 2πm/60, e a gente tem aquela nossa equação que relaciona velocidade com o número de pares de polo. Como eu disse, para máquinas que a turbina que aciona é uma turbina térmica que funciona bem, tem alto rendimento para altas velocidades, eu tenho um número de pares de polos bem pequenos, 2 ou 4, portanto, fazendo ela rodar a 360 rotações por minuto ou a 1800. Para uma máquina como Tucuruí, que tem muitos polos, a velocidade ideal, a velocidade de maior rendimento da minha turbina hidráulica é baixa, portanto eu tenho muitos pares de polos, que estava caracterizado pelaquela máquina de polos salientes que a gente viu agora há pouco. Bom, então é isso que eu disse, né? Poucos polos, alta velocidade ligada a turbinas térmicas, muitos polos, baixa velocidade ligada a turbinas hidráulicas. Nós, por enquanto, vamos tratar das máquinas de polos lisos, ou seja, aquela que a relutância do caminho magnético é uma relutância constante, a relutância do entreferro é constante. A gente viu, então, que a tensão induzida é função do fluxo e da velocidade. Então, se eu acionar mecanicamente o meu rotor e fizer variar a corrente IF, ela vai produzir um aumento no fluxo, e o aumento do fluxo para uma velocidade constante faz aumentar a tensão induzida. Essa, então, é a característica em circuito aberto de um gerador síncrono. A gente faz variar, eu botei em valor por unidade para dizer que quando eu alimento o meu rotor com a sua corrente nominal, ele gera a sua tensão nominal no estator. Nunca trabalha-se muito na área saturada, porque aquela história você aumenta muito a corrente e não aumenta muito a tensão. Tem outra característica importante dessa curva, que é a parte linear, que a gente sempre chama de linha de entreferro. Então essa é a característica de circuito aberto do meu motor, mas eu estou interessado em saber o que acontece quando eu alimento esse motor ou aciono uma determinada carga. Olha só, eu tenho então um fluxo produzido por enrolamento de campo, uma força magnetomotriz, que produz um fluxo. Esse fluxo varia e 90 graus atrasado em relação ao fluxo, eu tenho a tensão gerada. Esse atraso de 90 graus é dado porque a tensão é dado pela derivada do fluxo no tempo. Ou seja, quando o fluxo é máximo, a variação do fluxo é mínima. Quando o fluxo é mínimo, a variação do fluxo é máxima. Então, esse atraso de 90 graus que a gente vê aqui, um menos J que a gente vê aqui, vem do fato que da lei de Faraday, é menos NF dt. Bom, mas o que eu quero saber é o que acontece com esse conjunto de tensões trifásicas quando ele é ligado a uma carga trifásica equilibrada. Bom, evidentemente, passa a circular uma corrente trifásica, essa corrente vai produzir uma força magnetomotriz
cada uma no seu eixo, o efeito conjunto vai produzir aquele campo magnético girante no estator. Esse campo magnético girante gira rigorosamente a mesma velocidade do rotor, e esse fluxo produzido por esse campo magnético girante a gente chama de reação da armadura. A gente pode ver graficamente, olha, imagine que eu tenho a minha tensão em vazio. Faço passar, então, ligo a uma carga. Aparece, então, uma corrente a uma determinada defasagem. Essa defasagem é definida pela carga. Essa corrente, em conjunto, que eu estou marcando aqui da fase A, com o que acontece na fase B e na fase C, produzem um campo, uma força magnetomotriz de reação da armadura, que é girante, assim como F, né? Aliás, girante nesse sentido, F e RA. Todas elas produzem um fluxo. Mas o mais interessante é notar aqui, o que o entreferro vê é o fluxo resultante, que é dado pela força magnetomotriz do campo, mais a força magnetomotriz de reação da armadura. É essa força magnetomotriz ou esse fluxo que é o que uma bobina no estator parado enxerga. Portanto, a tensão gerada no estator será proporcional ao que eu chamei de fluxo resultante. A gente consegue visualizar isso da seguinte forma. Olha, o fluxo resultante vai ser a soma do fluxo de reação da armadura com o fluxo produzido pelo enrolamento de campo. Posso lembrar que o fluxo de reação da armadura é proporcional à corrente de armadura. E esse coeficiente de proporcionalidade, evidentemente, é a indutância de magnetização. E ainda por cima, a gente tem que, da mesma forma que para a minha tensão, a tensão resultante vai ser a soma dessas duas forças. E a minha tensão de reação da armadura, ela também está atrasada em relação ao fluxo de 90 graus, da mesma forma que é F. Juntando as duas equações, esta e essa, a gente tem aqui a diferença entre a tensão do campo, a tensão produzida pelo campo e a tensão resultante vai ser exatamente essa queda de tensão na minha reatância de magnetização. Esquematicamente, a gente vê alguma coisa com essa cara. E igual a Jx mag I mais ER. Essa aqui, esse é o circuito equivalente absolutamente simples de um gerador síncrono. Só que ainda tem uma pequena complexidade, porque a tensão terminal é diferente da tensão resultante. Eu preciso acrescentar as perdas Joule, uma resistência, e o fluxo de dispersão. Então, a diferença entre a tensão resultante e a tensão terminal é a queda de tensão numa resistência e numa reatância de dispersão. Portanto, o meu circuito completo ficaria a minha tensão proporcional ao fluxo, uma reatância de magnetização, essa queda de tensão na resistência e na reatância de dispersão e com uma tensão terminal V, diferente de EF. Se eu lembrar que reatância própria é reatância de magnetização mais reatância de dispersão, a gente chama essa reatância própria nas máquinas síncronas de reatância síncrona. Juntando esses dois valores, a gente tem que a tensão interna da máquina é igual à tensão terminal, mais a queda de tensão na reatância síncrona, mais a queda de tensão resistiva. Olha que interessante. Em geral, a queda de tensão resistiva é 1/10 do valor da reatância de dispersão, que em geral é 1/10 da reatância de magnetização. Então, para as nossas máquinas, em geral a gente despreza essa resistência, a não ser, é claro, quando a gente quer calcular o rendimento. Esse, portanto, é o circuito equivalente. V e E. E é diferente de V pela queda de tensão numa pequena resistência mais a reatância síncrona, que a gente pode mostrar que o seu diagrama fasorial é dado por V, a tensão terminal sendo minha referência, uma corrente dado por um ângulo de carga, um ângulo φ, cujo fator de potência a gente já conhece, aí V mais JXAI me dá E, eu defino um outro ângulo, o ângulo dessa minha tensão E, que eu chamo de delta ou ângulo de carga. Era isso que eu queria falar nessa aula e até a próxima. Muito obrigado.